Nós estamos vivendo dias terríveis para a igreja perseguida. Nós estamos vivendo dias extremamente difíceis para aqueles que estão fazendo missões. Não aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós somos muitas vezes constrangidos. As pessoas podem até ironizar um cristão ou ter um desprezo por alguns cristãos. Mas nos países do Oriente, onde tem muitos missionários, pessoas têm padecido, pessoas têm sofrido ali, pessoas têm morrido por causa da fé. Pessoas têm sido torturadas, famílias sendo tiradas. Nesses países, quando as pessoas se convertem, muitas vezes eles perdem a família, eles perdem os bens são saqueados, são tomados, são roubados. E não é difícil acontecer, muitos são mortos simplesmente pelo fato de crerem em Jesus. E isso acontece hoje, tem acontecido durante toda a história da igreja. Há uma perseguição em cima da igreja. Ao contrário do que nós vivemos no nosso país, onde nós temos liberdade de fé, onde é respeitado o nosso direito de crer, de confiar, de acreditar. E isso é gratificante, é privilégio que Deus tem concedido para nós. Como é bom sair da nossa casa vestido, arrumado, ir para uma igreja, carregar a nossa Bíblia debaixo do braço, cheio de fé, cheio de coragem. Mas nós sabemos que nesse momento existem irmãos que estão sofrendo por ter a mesma fé que nós. E isso tem que nos sensibilizar. Isso tem que mexer com nós de alguma forma, porque nós podemos ajudar esses irmãos, não só no aspecto financeiro, também no aspecto financeiro. Então o texto de Atos capítulo 12, começa falando que ele mandou prender alguns da igreja. Ele fala assim, que mandou prender, ele decidiu prender alguns, por qual razão? Para maltratar. Por qual razão? Para castigar. Nós sabemos que Herodes aqui, ele era zeloso pelo judaísmo, e ele era uma pessoa que era contra o cristianismo, e ele mandou prender alguns para judiar, para esfolar, para maltratar, e mais do que isso, naqueles dias, Tiago foi decapitado ao fio da espada, ou seja, não só maltratar, mas tirar a vida de Tiago. Herodes, de Agripa, ele era neto de Herodes o Grande, o mesmo que estava presente nas Escrituras na ocasião do nascimento de Jesus, posteriormente a decapitação de João Batista. Aqui o neto dele, Herodes de Agripa, também persegue a igreja e faz naquele momento, naquela época, o primeiro mártir dos apóstolos, mandando decapitar Tiago. Então imagina você que não era uma situação favorável para o cristianismo, não era uma situação para aqueles que criam no Evangelho, não era uma situação como a nossa, que nós podemos crer e ser livres, mas era uma situação que se iguala em muito à igreja perseguida, é uma situação que se iguala em muitos a missionários que estão em países onde o Evangelho é proibido de ser anunciado. Há famílias que se encontram nesses lugares distantes, longínquos, que a palavra de Deus não pode ser falada e nem proclamada, que são presos para serem maltratados, que são presos para serem mortos, ou simplesmente para padecer, como esse pastor que nós acabamos de ver o testemunho, e as marcas no seu rosto, no seu pescoço, porque crê no Evangelho do Senhor Jesus. Esse Tiago que foi decapitado era irmão do apóstolo João. Ambos eram primos de Jesus. E havia se passado 10 anos aproximadamente que Cristo havia sido ressuscitado. E a igreja estava passando por grande perseguição. E o rei Herodes, quando tomou desses discípulos de Cristo para maltratar, ele viu que a multidão se agradava disso. Ele percebeu que o povo se alegrava quando a igreja, quando o cristianismo era afligido, quando as pessoas eram presas, quando eles eram mortos a fio da espada. Então, vendo isso, ele decidiu, ou ele ordenou
que um dos que mais se destacavam naquela época, que era o apóstolo Pedro, fosse preso também, fosse encarcerado, fosse guardado por 4 guardas por turno, aonde 2 eram presos a Pedro ali, e 2 guardavam a porta aonde Pedro estava preso. Ou seja, uma cadeia onde ele iria ficar em vigilância absoluta, para que depois da festa dos pães sem fermentos, ele fosse a julgamento público e possivelmente morto diante das pessoas como um show. Mas uma coisa que a Bíblia destaca é que a igreja orava incessantemente, que a igreja orava fervorosamente. E Pedro foi preso por causa da fé. Essa festa de Pão Asmos, irmãos, era uma festa que durava, ela começava com as celebrações da Páscoa e ela durava 8 dias mais ou menos de festa. Então, nesses dias que o apóstolo Pedro foi preso. E ele foi preso por causa da fé. Ele foi preso porque ele compartilhava do Evangelho. Ele foi preso simplesmente porque ele cria na ressurreição de Cristo Jesus. Ele foi preso porque ele era devoto de Cristo. Ele acreditava na morte. Ele tinha entendido o sacrifício de Cristo. E a fé dele não era uma fé forjada, mas uma fé genuína. A fé dele era uma fé que incomodava os judeus. A fé dele incomodava aquelas pessoas que eram religiosas. Assim, quando nós estamos perto de pessoas religiosas demais, mesmo aqui no nosso país, e nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, nós incomodamos aqueles que odeiam a Cristo, nós incomodamos aqueles que rejeitam a Cristo, muitas vezes nós incomodamos aqueles que são apenas pessoas religiosas. Quando nós somos firmes na nossa fé, nós somos acusados de pessoas, qual que é o termo? Nós somos acusados de fanáticos, nós somos acusados de pessoas que não enxergam palmo à frente do nosso nariz, assim como os missionários que estão ali, muitas vezes são espetáculo público para aqueles que são contra o Evangelho. Pedro, ele tinha uma fé genuína, não que eu estou comparando a nossa fé com a fé de Pedro, mas ele tinha uma fé em Cristo, ele havia visto Cristo, ele confiava na palavra de Cristo. E por causa disso ele foi preso, por causa disso ele foi colocado em prisão, por causa disso ele estava debaixo de vigilância absoluta, ele ficava sobre essa vigilância. Mas a igreja, mesmo sabendo que era uma situação difícil, até porque Tiago havia sido decapitado ao fio da espada, mesmo sabendo que era uma situação complicada da igreja transpor, como é nos nossos dias, situações de muitos missionários que se encontram presos, encarcerados, são situações difíceis de transpor, mas a igreja daquele dia, a Bíblia diz que orava incessantemente, a Bíblia diz que orava fervorosamente, a Bíblia diz que eles oravam sem descanso, eles suplicavam, era uma oração contínua. É engraçado que muitas vezes quando nós vamos orar por uma causa, ou nós vamos orar por alguma coisa, nós oramos e às vezes nós esmorecemos no demorar da resposta de Deus. Às vezes nós olhamos a situação e nós desanimamos diante de algum projeto ou diante de uma circunstância. Mas eu fico imaginando ver uma situação como de Pedro preso, encarcerado. Ou quando nós olhamos uma situação daquele missionário que está ali, preso, encarcerado, sofrendo, sendo castigado e maltratado, a situação dele diante da fé. E nós temos que ser mexidos para orar por essas pessoas. Nós precisamos orar como a igreja orou por Pedro. Nós precisamos confiar que tem um Deus que está olhando para o teu povo. Nós temos que confiar que tem um Deus que pode livrar esses missionários. Nós temos que confiar que Deus pode dar êxito para esses missionários proclamarem a verdade e o Evangelho chegar ao ouvido daqueles que estão distantes em países proibidos, chegar ao ouvido e salvar vidas, resgatar pessoas que estão morrendo nos pecados.
Assim como nós, como igreja local, precisamos proclamar o Evangelho, precisamos anunciar a palavra de Deus aos nossos vizinhos, àqueles que nos cercam, às comunidades que estão em volta de nós, mas também orar constantemente para que o Evangelho do Senhor seja proclamado e seja levado a famílias, a pessoas, a lugares que nós não podemos chegar. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, diz assim: a oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Quando a igreja ela se reúne para orar, quando ela ora, ela clama, a Bíblia diz que pode muito os seus efeitos. Ela é uma oração eficaz diante da adversidade. Ela é uma oração eficaz diante das cadeias que prendem os missionários. Ela é uma oração eficaz diante das barreiras que o Evangelho encontra. Eu e você precisamos orar por missões. Missões têm que mexer com o nosso coração. Missões têm que despertar em nós. Olhar esses testemunhos tem que mexer com as nossas vidas, mas não mexer emocionalmente, não mexer por um culto uma vez no ano, não mexer quando o pastor fala de missões, mas tem que ser algo que nos incomode todos os nossos dias, nos incomode toda semana. Nós temos que aprender que diante de situações grandes, nós devemos recorrer a Deus em oração. E quando nós olhamos para missões, principalmente nós que somos uma igreja nova, somos uma igreja ainda que não tem uma expressão, nós somos uma igreja pequena, pensar em missões é algo grande para nós, mas é possível diante de Deus. Pensar em missões parece algo aos olhos naturais quase que impossível, em detrimento de nós fazermos investimento em pessoas que estão no campo missionário. Mas não é impossível para o Senhor. Não é impossível se nós nos unirmos, se nós nos unirmos em oração, se nós clamarmos, se nós proclamarmos, mas se nós dispormos os recursos que nós temos, para que então Deus nos use, para que então Deus nos capacite, para que então Deus faça de nós generosos em prol do seu reino. Mas tem que haver um despertamento em nós, tem que haver um queimar de Deus no nosso coração, tem que haver um amor que supera barreiras e supera divisas, tem que ter um amor que supera a distância, tem que ter um amor principalmente pela causa do Evangelho, porque Deus ele nos deu a conhecer, Deus nos deu fé para que nós cresçamos nele, mas tem pessoas que estão morrendo, e nós precisamos fazer a nossa parte, e a obra ela não pode ser só local, ela tem que ser uma obra também que supere as linhas que estão em volta de nós. A oração é uma necessidade que nós temos que ter de buscar o Senhor, de clamar, de suplicar, mas também de interceder. A oração é um canal que a igreja tem de comunicação com Deus. A oração é o canal pelo qual Deus nos leva a suplicar a Ele. A Bíblia diz, Filipenses 4,6, que nós devemos colocar todas as coisas em oração diante de Deus. E nós colocamos muitas coisas em oração diante de Deus. Mas muitas das coisas que nós colocamos são coisas nossas mesmos. Mas nós temos que aprender a colocar missões em oração diante de Deus. Temos que aprender a colocar a vida daqueles que estão fazendo a obra em oração diante de Deus. Temos que aprender a interceder por aqueles que estão dispostos até morrer pela causa de Cristo. A oração é a comunicação. A oração é o recurso que os filhos têm para suplicar ao Pai. É o recurso que Deus tem nos dado. É o recurso, é a possibilidade que Deus tem concedido a nós. Mas nós usamos pouco. Mas quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja orava constantemente, fervorosamente, continuamente. Mas a nossa oração por missões nem sempre é contínua, nem sempre é fervorosa. O nosso amor nem sempre é um amor que transporta essas barreiras. Nosso amor não transporta muitas vezes a limitação que nós temos como igreja em fazer missões.
Essa igreja que eu preguei sexta-feira, ela é uma igreja missionária. É interessante porque eu preguei ali e a gente já havia marcado esse culto. Mas é uma igreja que ela não é muito maior do que nós. Mas ela tem 2 missionários enviados. Um que já está lá, outro que está sendo enviado agora. Ela manda um sustento mensal para esses 2 missionários, que não é o suficiente, mas é um valor que já ajuda, já é um início. Então se eles podem, se Deus tem abençoado eles, se Deus tem sido generoso com eles, tem capacitado-os, nós também podemos ajudar os missionários. Deus também vai nos capacitar. Deus também vai nos dar maneira para que possamos fazer isso, não só na oração, mas com recursos também, não só na súplica, mas também de uma maneira mais eficaz, mais atuante nessa obra. Talvez não com o valor que eles enviam, porque já faz algum tempo que assim eles o fazem, mas pelo menos com o início, pelo menos com alguma coisa. A oração é a marca da igreja verdadeira. Quando nós olhamos, ou quando nós olharmos para o projeto de missões, quando nós olharmos para o projeto de evangelismo, nós devemos recorrer primeiramente ao recurso da oração. E é assim que nós vamos começar. Nós vamos começar orando por missões. Nós vamos colocar isso na pauta dos nossos cultos, o momento de orar por missões, o momento de orar pela igreja perseguida, o momento de suplicar por aqueles que estão no campo. Nós vamos iniciar recorrendo à oração, para que Deus nos capacite e nos dê condição também de ser mais atuante ainda, e quem sabe um dia nós possamos enviar um missionário do meio dos nossos, nós possamos enviar alguém formado na nossa igreja, para que possa ir fazer missões nesse país, para que possa ir resgatar vidas para o Senhor Jesus. Nós precisamos orar pelos missionários. Diante da iminência, diante da prisão de Pedro, a igreja orava. Mas algo que é interessante nós olharmos é que aquele que estava preso, ele estava confiante naquele que o havia comissionado. A Bíblia diz que Pedro, na iminência de ser apresentado diante do povo, para ser julgado e condenado e morto, a Bíblia diz que ele dormia entre os guardas. Imagina você, eu não sei se você ia conseguir, eu acho que dificilmente eu ia dormir. Na noite que antecede um julgamento que não ia ser justo, um julgamento que ia ser totalmente manipulado, e possivelmente eu seria morto nesse julgamento. Eu penso que dificilmente eu iria dormir na noite que antecedesse esse julgamento. Muito provável eu ia ficar acordado, talvez ansioso, talvez agoniado, ou talvez até orando, Deus me livra, ou eu não sei, seria um momento de grande dificuldade. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo em meio aos guardas. Presta atenção comigo no versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, algemado, com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Além de ele estar dormindo, ele não estava dormindo numa posição confortável, porque ele estava algemado, mas ele estava ali confiante. Talvez, antes de dormir, ele tenha lembrado das palavras de Jesus para ele. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18, a Bíblia diz assim: na verdade te digo, Jesus falando para Pedro, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Talvez Pedro, nessa noite, preso, encarcerado, aguardando o julgamento, talvez um pouco antes de dormir, ele lembrava-se das palavras de Jesus e confiava naquelas palavras, e confiava que Jesus estava no controle de todas as coisas. Fato é que Pedro estava dormindo. Penso eu que para dormir a gente tem que estar tranquilo. Quando nós estamos agitados, angustiados, dificilmente nós dormimos. Mas Pedro se encontrava dormindo.
A igreja se encontrava orando incessantemente. Pedro se encontrava afligido, preso diante preso ali, amarrado, encarcerado, algemado, mas dormindo. A igreja se encontrava orando, crendo, pedindo o milagre, pedindo a libertação. Mas no versículo 7, então, a gente vê o grande milagre. A gente vê algo agindo. Nós vemos a Deus respondendo à oração da igreja. Versículo 7 começa assim: de repente, veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. O anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas, calça as tuas sandálias. E assim ele fez, e disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu sem compreender o que estava acontecendo. Por meio do anjo, ele não sabia se era real, ou se tratava de uma visão. Um cristão diante do iminente perigo, ele precisa confiar em Deus. Nós precisamos orar para que aqueles que estão no campo confiem no Senhor. Nós precisamos orar para que nós possamos ter essa fé que é iminente, que diante da iminência dificuldade, nós possamos confiar em Deus. Uma igreja missionária, ela precisa confiar, ela precisa investir e ela precisa orar por missões. Deus pode operar um milagre libertando os missionários. Deus pode operar milagres salvando aqueles que estão em países perseguidos. Deus pode operar os sinais e os prodígios necessários para que as fronteiras sejam abertas e a palavra do Senhor seja proclamada. Nós precisamos ter na nossa vida como crente, amado, a prioridade de evangelizar, a prioridade de aumentar o nosso alcance de evangelismo. Nós precisamos ter como prioridade o avançar do Evangelho. Essa tem que ser a prioridade nossa como igreja. A nossa prioridade é que o Evangelho seja proclamado, que esse Evangelho seja avançado, que a palavra de Deus seja pregada, não só aqui, mas em todos os países. Pastor, mas nós temos que nos preocupar primeiro com a gente. Eu não estou falando que não temos que nos preocupar com a igreja local. Temos que fazer missões e para isso nós temos orado. Para isso nós temos feito projetos para alcançar, para servir a comunidade, para evangelizar a comunidade. Mas não podemos nos contentar apenas com aqui. A dor do missionário tem que doer em nós, porque ele é parte do corpo de Cristo, como nós somos corpo de Cristo. E Deus pode fazer como fez com Pedro. Deus pode quebrar as cadeias. Deus ouve a oração da igreja. Quando nós ocorremos em oração a Deus, nós estamos demonstrando que nós confiamos nele. Quando nós enviamos um missionário, ou quando nós ajudamos no sustento das missões, nós estamos demonstrando que nós temos confiança, não só orando, mas colocando em prática o ID, a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Nós temos contribuído com o missionário no Rio Grande do Sul, mas um valor irrisório. Mas Deus tem colocado um desejo no meu coração de nós ajudarmos esse pastor que está indo para a Índia. E Deus precisa nos dar recursos. E o recurso, a igreja precisa ter recursos para isso. O recurso vem dos seus membros. Vem daqueles que são membros da igreja, para que nós possamos ajudar também com uma quantia irrisória, porque a gente não pode ajudar com muito. Mas de pouquinho em pouquinho, Deus vai sustentar esses que se dispuseram para fazer a obra. Nós ajudando, outras batistas ajudando, outras igrejas ajudando, cada um com um pouquinho, vai fazer com que ele receba o sustento necessário. Deus vai cuidar desse missionário que está sendo enviado ali. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer que o Evangelho é poderoso, como Paulo falou, que o Evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê. As pessoas precisam ouvir desse Evangelho da qual nós temos desfrutado. Pregar o Evangelho, investir em missões, é colocar o amor na prática.
Fazer a obra é colocar o amor na prática. Dispor dos recursos é demonstrar amor na prática. Orar por aqueles que estão no campo é colocar o amor na prática. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos sensibilizar com isso. Se você vê um homem sendo ferido a troco de nada, simplesmente porque crê no Evangelho, e isso não sensibiliza o seu coração, você precisa orar, porque o teu coração possivelmente está frio demais. Se você vê famílias sendo mortas e não mexe com você, alguma coisa está errada. Quando eu ouço alguma coisa de alguém que padeceu, eu penso na minha família. Falo, meu Deus, imagina se fossem meus filhos, imagina se fosse a minha esposa. Nós vamos ver um testemunho de uma irmã na Nigéria, e imagina se fosse a minha esposa que ficasse viúva, ou fosse minha esposa que visse o marido ser morto, ou fosse minha esposa que visse, ou eu visse a minha esposa padecer, os meus filhos. A gente tem que olhar para isso e chorar com os que choram, como nós temos que comemorar quando o Evangelho entra, quando vidas se convertem. Tem que haver uma cooperação, tem que haver um despertar de nós como igreja. A igreja despertou para orar quando Pedro estava preso. Eles clamaram, eles buscaram. E a Bíblia diz que um anjo, que uma luz iluminou toda a prisão. Foi algo espantoso. Foi algo extraordinário. Foi tão extraordinário que a Bíblia diz que Pedro não sabia se aquilo estava acontecendo de fato ou se ele estava tendo uma visão. Imagino que aquele momento foi um momento espiritual grandioso. Pedro é aquele que, quando estava no monte ali, ele participou do monte da transfiguração, quando Jesus estava ali, o monte, e foi transfigurado, e apareceu Moisés e Elias do lado de Jesus, e Pedro estava ali, e ele falou, olha, construiremos 3 tendas, um para ti, tal. Pedro, ele viu a transfiguração, e naquele momento que o anjo tocou no seu ombro, as cadeias caíram dos seus braços, uma luz iluminou a cadeia, o anjo falou para Pedro, se veste, calça as suas sandálias e siga-me. A Bíblia diz que Pedro não sabia se ele estava tendo mais uma visão, como aquela que ele teve no Monte da Transfiguração, ou se Pedro simplesmente, se aquilo estava acontecendo de fato. Pensa, meu amado, tamanho foi a ação de Deus ali. E tamanho tem sido a ação de Deus na vida daqueles que estão na obra. Nós não estamos aqui falando de milagres que não produzem nada, de que nós estamos falando de milagres onde o Evangelho tem sido pregado. Nós não estamos falando de milagres sintomáticos. Nós não estamos falando de milagres que favorecem só aquele que está operando, geralmente o líder. Nós estamos falando de milagres onde a obra do Senhor está sendo proclamada, onde a igreja perseguida tem crescido mais e mais. Aonde missionários têm visto a ação de Deus e muitos têm se convertidos. Pedro não sabia, versículo 9. Ao sair, Pedro seguiu sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo, se era real, pois pensava tratar-se apenas de uma visão. Mas depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, e saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judeu. Quando Pedro sai da cadeia, a Bíblia diz que o anjo se afasta dele, ele cai em si, e ele percebe, verdadeiramente o Senhor enviou um anjo para me libertar. Verdadeiramente eu fui liberto. Verdadeiramente eu deixei de ser o espetáculo que eu seria por razão do julgamento. Pedro cai em si e vê que Deus o livrou de forma poderosa. A Bíblia diz que o Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pessoas nesse momento precisam de livramento das cadeias. Pessoas nesse momento precisam ser livres, missionários nesse momento precisam ser abençoados, precisam receber a oração da igreja, precisam receber a intercessão da sua igreja. E nós podemos orar,
Nós podemos interceder, nós podemos buscar, nós como igreja, sendo pequena ainda, nós podemos agir de maneira a clamar a Deus. E Deus nessa noite, Ele está nos convidando para fazer parte dessa obra de proclamação das boas novas. Deus quebrou as cadeias de Pedro, e Deus pode quebrar a cadeia de muitos que estão presos hoje. De forma milagrosa, mas de maneira também poderosa, por meio do governo, por várias maneiras. A ação da igreja, quando a igreja ora, a ação de Deus, muitas vezes pode até parecer uma visão de tão graciosa que é, em se tratando de pregação do Evangelho, em tratando-se de missões, em tratando daqueles que estão pregando a palavra do Senhor. A ponto de muitas vezes parecer que não é real, mas ser totalmente verdadeiro. Deus é poderoso, igreja, para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou esperamos. Por isso nós precisamos dispor as nossas vidas para missões, tanto missões locais quanto missões extralocais. Nós precisamos dispor o nosso coração. E como é que uma igreja, como é que nós, como membros de uma igreja, podemos dispor o nosso coração? Como é que eu e você podemos nos dispor para fazer missões? Nós podemos nos dispor primeiramente em ir, mas muitos aqui não podem. Mas tem muitos que de repente Deus pode chamar para essa tarefa. Nós podemos dispor o nosso coração para orar, e nós devemos orar, é nosso dever orar por missões, mas também nós podemos dispor o nosso coração em investir em missões, não para que a gente venha fazer isso, para que nós possamos ficar livre da nossa responsabilidade, não, para que nós façamos parte dessa obra missionária, para que nós possamos fazer parte dessa semeadura do Evangelho, para que possamos fazer parte e sermos envolvidos com aqueles que estão ali pregando, mas não só lá, podemos fazer isso aqui também, pregando, proclamando, falando do Evangelho. O Evangelho, ele jamais pode parar de ser anunciado, aliás, ele não vai parar de ser anunciado, então façamos parte nós desse Evangelho. Leamos do versículo 13 ao 19. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada, então Pedro, vamos ler do versículo 12. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas, e estavam ali reunidas para orar. Versículo 13. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Quando ela saiu para atender, ela reconheceu a voz de Pedro. Ela nem abriu o portão, ela correu para dentro por causa da alegria, anunciando que Pedro estava do lado de fora do portão. O milagre foi tamanha. A resposta de Deus, a oração da igreja foi tão grande, que quando ela ouviu a voz de Pedro, ela correu para dentro para anunciar que Pedro estava vivo. Talvez você fale, pastor, você não pode esquecer que Tiago havia sido morto ao fio da espada, mas que Pedro, Deus havia resolvido livrá-lo. Versículo 15. E lhe disseram, estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam, é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiram para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuravam, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou os sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Então Pedro chegou ali, e o milagre foi tão grande que eles não acreditaram, mas Pedro pediu para que fizesse silêncio. Pedro falou, olha, Deus me livrou poderosamente. Pedro comparece diante dos discípulos como testemunha viva da ação de Deus.
Os discípulos, eles ficaram entusiasmados, ficaram extasiados, ficaram alegres. Mas Pedro pede para que faça silêncio. E Pedro fala: anuncia para Tiago e os outros discípulos. Esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, que havia sido decapitado. Esse Tiago é o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Na verdade, é o Tiago que é meio-irmão de Jesus. Ele fala: anuncia para Tiago, anuncia para os discípulos. Anuncia. Esse Tiago é o Tiago, filho de Maria. Anuncia para eles, fala como Deus me livrou poderosamente. E sabe, a grande verdade para mim e para você nessa noite é que nós podemos nos regozijar nesse mesmo Deus que livrou Pedro. Nós podemos confiar nesse mesmo Deus que operou ali naquela prisão. Nós podemos confiar e saber que esse Deus, Ele é vivo e Ele é real. Ele ainda pode operar na vida daqueles que estão no campo pregando o Evangelho. Ele ainda pode fazer na vida dos missionários. Ele ainda pode fazer nessa igreja, para que essa igreja seja uma proclamadora da verdade e do Evangelho. Nós temos inúmeras desculpas, gente, para não fazer a obra. Nós temos inúmeras desculpas para não fazer missões e nem evangelismo. Nós temos inúmeras desculpas, até mesmo como igreja, em falar que nós não temos muitos recursos, que nosso dia já tem muitas coisas. Nós temos inúmeras desculpas para falar que não há necessidade de nós nos envolvermos, já tem quem faz. Mas a grande verdade é que Deus comissionou a sua igreja e de pregar o Evangelho a toda criatura. Na verdade, Deus comissionou a sua igreja para pregar não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. E esse é o nosso chamado também. Talvez não efetivamente no campo, mas por trás, sustentando, por trás, orando, por trás, continuando pregando o Evangelho onde Deus tem nos plantado e fortalecendo aqueles que foram plantados distantes, para que também possam fazer isso. Não num contexto como o nosso, que é um contexto livre, mas num contexto de perseguição, de tortura, num contexto de morte. Nós somos a mesma igreja, nós somos o mesmo corpo de Cristo. E se nós então fizermos isso, eu tenho certeza, igreja, que nós vamos ficar surpresos com o cuidado de Deus conosco como igreja, do cuidado de Deus com aqueles que estão lá fazendo. Nós ficaremos surpresos com as coisas que Deus vai fazer. Nós vamos ficar surpresos como Deus vai impedir os opositores da obra missionária de impedir a pregação do Evangelho. Como Deus Ele mesmo vai emparar aqueles que se opõem à pregação do Evangelho por intermédio da sua vida, por intermédio dessa igreja. Deus vai fazer, ninguém vai poder parar essa obra, porque é o Evangelho, é a palavra que salva sendo pregada e anunciada, não só aqui, mas em todos os lugares, aonde aqueles que foram. Eu sinto que nós podemos fazer mais como igreja. Eu sinto que nós podemos fazer mais para aqueles que estão no campo. Eu sinto que nós podemos investir mais recurso nosso em missões. Eu sinto que nós, como igreja, podemos nos empenhar firmemente nessa tarefa árdua. Não só com palavras, não só com um culto, de vez em quando, não, mas envolver de maneira definitiva. E talvez você esteja pensando aí, pastor, o senhor está doido. Não estou. Eu creio que Deus pode nos usar nessa tarefa também. Eu creio que Deus pode nos levantar para ser uma igreja missionária. Deus pode fazer isso, nós precisamos dispor o nosso coração. Coloquemos em prática aquilo que nós temos aprendido. Não podemos temer, não podemos nos acomodar. Nós não podemos, mas precisamos estar em. Nós não podemos desistir, nós não podemos arrumar desculpa, mas nós precisamos estar incomodados com aqueles que estão no campo sofrendo e padecendo. Nós temos que confiar em Deus, que vidas têm sido salvas. Nós precisamos, igreja,
investir tempo, investir recurso. Nós precisamos nos dispor para orar por essa causa. Nós temos que amar missões, nós devemos evangelizar, nós devemos proclamar a Cristo, nós devemos e temos que ter isso como dever nosso como cristão. Mateus 9,37 diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os seus ceifeiros. Deus nos chama para sermos ceifeiros nessa noite, não só aqui em Bauru, mas através de missionários que estão no campo, investindo recursos, tempo de oração, para que seja colhida vidas para Deus.